Olá, doutores e doutoras da FASC e da FACIC, doutores e doutoras do primeiro período do curso de Direito. Vamos então à correção da prova P1. Vamos lá. Então, a primeira questão. Em decorrência do avanço do número de casos de contaminação pelo coronavírus durante a pandemia da Covid-19, o presidente da República pretende, por meio de uma MP, medida provisória, criar um tipo penal considerando como crime a conduta de quem vender ou colocar à venda máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção por preços acima de 20% dos praticados antes do início da referida pandemia. Neste caso, vamos lá, seria plenamente possível, pois trata-se de uma medida necessária, urgente para a preservação de vidas, independente das fontes do direito penal? Não resta dúvida, é uma medida urgente e necessária. A questão é, será que o presidente pode criar uma norma penal por meio de uma medida provisória? Será que ele pode criar esse tipo penal, esse crime? Será que isso é possível? Seria possível, alternativa B, seria possível medida provisória, que é ato do Poder Executivo que pode ser editado mediante urgência e relevância em qualquer matéria, inclusive se tratando de direito penal, visto que tem força de lei? Reparem que a primeira e a segunda estão mais ou menos no mesmo sentido. A terceira não. Olha, a alternativa correta é a C. Não seria possível a criação de tal norma, pois a única fonte formal direta de direito penal é a lei. A única fonte formal direta de direito penal é a lei. Só a lei pode, lei em sentido estrito, lei que é aquela votada nas duas casas legislativas, no caso de uma lei federal, no Congresso Nacional, que é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Então, fica claro que a alternativa correta é a C, como nós já estudamos. A alternativa A e B não será possível. Agora, e a alternativa D? Vamos analisar por que ela está errada. Somente seria possível tal medida com a aprovação do Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta corte. Veja, aí é o que eu chamo de canto da sereia, né? Isso aí é o que a gente chama de canto da sereia, que é o aluno diz, quem está fazendo a prova fica assim meio maravilhado porque o Supremo Tribunal Federal realmente é a nossa mais alta corte. Mas enfim, a questão, para ela estar correta, a alternativa estar correta, ela tem que contemplar todos os aspectos de verdade. Não pode ser só parte verdadeira e parte falsa. Então a única aqui que se enquadra é a alternativa C. Dúvidas? É só checar no material, tá bem nítido isso lá. A próxima. Com relação às normas de direito penal, é certo que são somente aquelas contidas no Código Penal? São contidas apenas no Código Penal e na Lei das Contravenções Penais? São somente as contidas no Código Penal, na Lei das Contravenções Penais, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código de Trânsito? Perceba que essas quatro alternativas, elas limitam a possibilidade de existência de normas penais. E estão equivocadas, porque a certa é a alternativa D. Não se limitam ao Código Penal, podendo estar contidas em outros estatutos, códigos e leis, como eu já dei exemplo em sala de aula, vocês devem se lembrar. Vai perguntar onde está previsto o crime de tráfico de drogas. Eu acho no Código Penal? Não, eu vou achar na Lei 11.343 de 2006. Aí, onde está previsto, por exemplo, os crimes contra o consumidor? Está previsto no Código de Defesa do Consumidor. E os crimes ambientais? No Código Ambiental, na legislação referente ao Estatuto Ambiental, as questões ambientais. Então percebam, né? A alternativa correta é a alternativa D. A 3. Vamos lá. João é casado com Maria desde 1998, possuindo 2 filhos e mantendo como endereço do casal uma casa localizada na cidade de Taubaté. No entanto, como trabalha na qualidade de representante comercial, tem por costume passar meses fora de casa, promovendo vendas em vários estados. Aproveitando-se dessa circunstância, manteve, no ano de 2003, uma união estável, uma união com Roberta, com quem teve uma filha, mantendo com esta um endereço na cidade de Londrina, Paraná, se apresentando a toda a sociedade nessa localidade como se marido de Roberta fosse. No entanto, Maria descobriu nesta data, né, a conduta de João, a qual configura. Vamos lá, vamos por partes. Esse é um modelo padrão de questão de concurso público e também de exame de ordem. Eles têm um enunciado longo e são vários fatos que são colocados aqui, e quem está fazendo a prova tem que prestar bem atenção em todos os fatos.
né? Então, tomou ciência de que o que o João fazia? Ele sendo casado com a Maria, ele mantinha uma união com uma outra mulher, em uma outra cidade, se apresentando como se como se o marido dela fosse. Vamos nos ater nesse primeiro momento. E aí vamos às alternativas. A alternativa correta aqui é a alternativa D de dado, né? Trata-se de uma conduta atípica que não configura crime, pois não é possível aplicar sem analogia nem tampouco retroatividade da norma penal para prejudicar o réu. Vamos ler as demais alternativas para a gente ver o porquê que essa está correta? Perceba, o crime de bigamia, então, configura qual crime? Crime de bigamia, tá a pergunta aqui, né? Crime de bigamia, vamos à alternativa. Pois apesar de não ser casado com Roberta, João manteve com essa união estável, a qual é reconhecida como entidade familiar pelo Supremo Tribunal Federal. De novo, né, o Canto da Sereia. Nossa mais alta corte, equiparando assim ao casamento, devendo João ser condenado por tal conduta. O que essa questão propõe? Que se faça analogia em matéria penal. É possível fazer analogia, já que a lei não prevê a união estável. Aqui o que se coloca? Que o Supremo até considera como sendo possível essa simetria, essa equiparação, mas para fins civis. Aqui é direito penal. Essa está corrigindo a prova de direito penal. Então não cabe analogia em matéria penal para prejudicar o réu. Até cabe analogia, mas não para prejudicar. Só aquela que é chamada in bonam partem, aquela que é para beneficiar o réu. Ao contrário, a in malam partem, em penal, não é possível. Vamos à alternativa B. O crime de bigamia, mesmo não sendo casado com Roberta, pois manteve com essa união estável, com a reconhecida como entidade familiar pela Constituição Federal, a qual equipara a união estável ao casamento, devendo ser condenado por tal conduta. Reparem a diferença entre uma alternativa e outra, é que uma fala do Supremo e a outra da Constituição Federal. Tanto o Supremo reconhece como está contido na Constituição Federal. O fato é a primeira parte que está errado. Não dá para punir o sujeito por bigamia, né? Mesmo porque bigamia significa casar duas vezes, duas ou mais vezes, já sendo casado. E repare que ele não casou. Na segunda parte, né, a gente observa que ele mantém união estável com uma, mas não é casamento. Se tivesse casado, aí não tenho dúvida, aí é bigamia. Mas aí não seria, a questão não ia sugerir analogia, porque o que é analogia? Analogia é você ter situações semelhantes, uma delas regulada por lei e a outra não. Repare que eu falei situações semelhantes, eu não falei situações iguais. Que se eu falasse situações iguais, você aplicaria a mesma lei. Então, por que são situações semelhantes? Elas são parecidas, mas não são iguais. Então, em tese, os outros ramos do direito até possibilitam essa aplicação, principalmente o direito civil. Mas o penal não. Só vai possibilitar usar essa mesma lei para um caso semelhante, não é caso igual, um caso semelhante, se não trouxer prejuízo ao réu. Ou, bem pelo contrário, se beneficiar. Do contrário, não pode ser usado. Vamos à alternativa C. A alternativa C já falei adultério. Olha lá. O crime de adultério, apesar do mesmo já haver sido abolido em 2005, podendo a norma penal retroagir neste caso em razão da conduta haver se iniciado no ano de 2003. Pergunta, norma penal pode retroagir para prejudicar o réu? Se lembram que nós vimos nas caracteres do direito penal? Dá uma olhada no seu material aí, caracteres do direito penal. Ali está previsto o quê? Que uma das características do direito penal é que o direito penal, a norma penal, ela é feita para o futuro. Ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Olha aí, ela pode até retroagir, como também pode ser empregada analogia, mas em direito penal só se for em benefício do réu. Por isso, essa alternativa está errada. Restou a alternativa D, a qual configura o que é uma conduta atípica, ou seja, para te ajudar, até coloquei, que não configura crime, pois não é possível aplicar essa analogia, tampouco retroatividade da norma penal para prejudicar o réu. Essa é a alternativa correta. Questão fácil? Eu considero que tem que saber duas coisas aqui. Saber quando que a norma penal, se a norma penal pode retroagir para prejudicar o réu, e saber se eu posso empregar analogia para prejudicar o réu. E se abster da questão do apelo fático que a questão tem. Bom? Vamos voltar um pouquinho? Essa primeira aqui, essa segunda questão, para mim, muito fácil. Desde o primeiro dia de aula eu falei que ia cair. Aliás, todas aqui eu falei que ia cair, né? Essa da primeira aqui, eu fiz uma adaptação ao momento atual.
Até agora, para mim, aqui vai exigir um pouquinho mais de conhecimento, porque aqui exige que você saiba que a única fonte formal de direito penal é a lei em sentido estrito. Então, as demais dava até para, né, com um certo jeitinho, entender de maneira mais tranquila. Mas eu acho que a primeira é mais difícil e essa terceira é mais trabalhosa. É uma análise que eu acho da prova. Vamos seguir. Essa daqui eu avisei que ia cair e caiu. Com proximidade do final da Copa do Mundo de Futebol, preocupado com a violência, um deputado propôs um projeto de lei considerando crime durante o evento o consumo de bebidas alcoólicas no interior dos estádios de futebol. Assim, se essa lei entrar em vigor, é certo afirmar que, alternativa correta, alternativa C, que essa lei estará revogada automaticamente no final da Copa, tratando-se de uma lei intermitente excepcional. Por quê? Porque o que autoriza o evento o que autoriza a criação da lei é o evento Copa do Mundo. Como eu disse na aula, quando eu coloquei essa questão nesses exatos termos. Isso aqui é exemplo de sala de aula. Você deve se lembrar, na aula eu disse, olha gente, vocês serão tentados a colocar aqui que é uma norma penal temporária, porque você vai dizer, mas eu já sei quando que a Copa do Mundo termina, por isso que é temporária. Mas não, está errado, porque o que autoriza a criação da norma é o evento Copa do Mundo. Tanto que se chegar num domingo, no final da Copa, cai uma chuva terrível, o que a FIFA faz? Ela dá os dois finalistas como vencedores ou ela joga para o domingo seguinte a final da Copa? Com certeza joga para o domingo seguinte. E se jogar para o domingo seguinte? O que acontece? Essa norma continua em vigor ou não? Ela continua, mesmo depois do calendário da Copa do Mundo já haver se encerrado. O calendário acabou, mas o evento continua. Razão pela qual a norma continua em vigência. Vamos ler então as demais alternativas para ver por que estão erradas. Que sendo lei federal permanecerá em vigor até que outra lei a revogue inteiramente, tratando-se de derrogação. Já tem coisa errada aí, ó. Primeiro, se você achou que isso é uma lei federal, você já vai errar quando ver a segunda parte. Revogar inteiramente não é derrogação. Revogar inteiramente é abrogação. Lembra disso? Está errado aí, ó. Alternativa B. Que sendo lei federal permanecerá em vigor até que outra lei a revogue, sendo esta uma revogação tácita. Não, se a lei revogou de maneira direta, é a chamada revogação expressa. Já tem coisa errada aí. Alternativa D. Que esta lei produzirá efeitos em todas as partidas que forem disputadas no Brasil, sendo ou não jogos da Copa do Mundo, pois trata-se de uma lei temporária, não é temporária, que deve vigorar enquanto o evento que a motivou perdure. Repare que no finalzinho eu defino uma lei intermitente excepcional. Mas não é aqui temporária. Aqui está afirmando a questão. Trata-se de uma lei temporária e não é temporária. Aqui perdura enquanto o evento que a motivou existir é a excepcional. Então, para mim, tranquilo, alternativa C. Eu vou dizer fácil, principalmente porque eu avisei que ia cair. Bom. 5. Sobre o costume. É certo afirmar que trata-se de uma fonte material direta de direito penal, podendo considerar condutas como crime? Sabemos que não. O costume não é fonte direta. O costume é fonte indireta e ainda assim é fonte indireta formal e não material. Né? As fontes materiais elas tratam da essência do direito. A única que existe, nós sabemos, é a lei em sentido estrito, aquela que responde à primeira questão da prova. B é a correta, que sendo uma fonte formal de direito penal, auxilia na interpretação da norma penal, não gerando a mesma obrigação imposta pela lei. Sem dúvida, costume ele explica, costume ele até tem uma certa exigência, mas não gera obrigação. A única situação que se tem obrigação é a lei. Só existe obrigação em virtude de lei. É o que prevê a Constituição Federal. C, vamos ver as demais. Né? É uma fonte formal indireta, começou bem, de direito penal, que obriga a todos. Aí já começou a ficar ruim. Assim como a lei ou o seu cumprimento sob pena de aplicação de sanções. Pare e pensa, meu amigo, se você marcou a C, como é que o costume pode obrigar alguém, por meio ainda mais aplicar sanção? Onde que está previsto isso? Tem que ter previsão. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Lembra disso? Pois bem, que os costumes autorizam o descumprimento da lei, pois representa a vontade ampla, geral e uniforme da sociedade. Costume
autoriza o descumprimento da lei. Vale aquela regra, então, que se diz aí, não, essa lei não pegou. Existe isso de lei não pegar? Não, não pode. Está errado. Matéria penal sem chance. Alternativa correta, alternativa B de bola. Seguindo. Nossa, essa daí, se você errou, pode ficar com muita raiva, porque eu expliquei quando eu falei sobre as espécies de criminosos, segundo Enrico Ferri, falei que essa ia cair. Lembram disso? E foi exatamente esse exemplo que eu dei. Vamos ler. Após muito investigar, a polícia elucidou um dos casos de maior repercussão nos últimos anos, colhendo provas definitivas de que a menina Gabriela, de 5 anos, foi agredida por sua madrasta Ana Baobá, de 26 anos, a qual tentou matá-la por asfixia, havendo a mesma confessado que assim procedera em razão da infante lembrar-lhe fisicamente a ex-esposa de seu marido, Alexandre Malone, de 31 anos, o qual deu causa à morte da própria filha ao atirar a menina do 5º andar do prédio, onde morava com sua atual esposa, confessando que o fez, pois acreditou que a menina já estivesse morta, com o intuito único de simular a presença de uma terceira pessoa na cena do crime. Assim sendo, levando em conta as modalidades criminosas, segundo Enrico Ferri, poderíamos classificar. Repare que eu falei Gabriela, eu não falei Isabela. Eu falei Ana Baobá, eu não falei Jatobá. Baobá é outra árvore, né? E eu falei Alexandre Malone, eu não disse Nardone. Bom, então, no nosso exemplo aqui, né, nesse caso que eu coloquei, que é o mesmo da sala de aula, o Alexandre, que espécie de criminoso ele é? Ocasional. A ocasião fez com que ele atirasse o que ele acreditou ser o corpo da menina, já sem vida, pela janela, e acabou causando-lhe a morte. E a Ana, você vê pela questão que ela é uma pessoa que tem a personalidade aflorada, que fala que ela lembra muito, a menina lembrava muito a ex do Alexandre. Então, tá nítido, tá claro. Se você errou, pode ficar com muita raiva, que essa é a mais fácil da prova. Alexandre ocasional e Ana passional. 7. Conhecido pela alcunha de Benê, Benedito Marcolino, nascido na cidade de Santos, São Paulo, no dia 16 de abril de 92. Na noite do dia 15 de abril do ano de 2010, reuniu-se com José da Silva, conhecido pela alcunha de Zé Pequeno ou de Menor, nascido no dia 5 de março de 1984, sendo certo que às 23 horas e 53 minutos foram flagrados anotando apostas em talões de jogo do bicho, olha lá, próprios do jogo do bicho. Assim sendo, levando-se em consideração que as espécies de ilícitos penais são crimes, contravenções penais ou atos infracionais, pergunta-se, Benedito praticou qual crime? Primeira coisa, praticou, eu não falei crime, né? Praticou. Olha lá. Primeira coisa que a gente vai analisar, que tipo de conduta o Benedito praticou? Foi um crime ou uma contravenção penal? Anotar talonário de jogo de bicho. Está previsto lá na lei de contravenções penais. Então ele praticou, a princípio, uma contravenção penal. O que eu preciso olhar agora? A idade dele. Ele tem mais de 18 anos? Será que ele tem? Faz as continhas aí. Lembrando, ele praticou a conduta, olha lá a data em que ele praticou a conduta, né? Na noite de 15 de abril de 2010. Que idade ele tinha nesse momento, quando ele praticou a conduta? Vocês devem lembrar da sala de aula que eu costumo brincar, falando assim, olha, quem é maior? Maior é quem tem 18 anos completos, e os menores são as crianças e os adolescentes. Quem é adolescente? Quem tem de 12 até, se lembra que a gente tem que fazer aquela continha que eu digo, de 12 até 17 anos, lembram disso? 17 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos. Um minuto depois, né, com 18 anos, é maior. E a mesma coisa com relação à criança e adolescente. Nesse caso aqui, não resta dúvida, o Benedito, o Benê, ele praticou um ato infracional porque era menor. Mas espera aí, nós estamos agora em 2010. Perdão, estamos agora em 2020. Agora ele já está com 20 e... tem que fazer as contas agora, a matemática não é muito forte, mas pega a calculadora e faz as contas aí, você vai ver que ele já está bem grandinho, né? Já passou dos 18 faz tempo. Mas é agora que eu levo em consideração, no dia do julgamento, ou é no momento da conduta dele, ou é no dia do fato? É lógico, é no dia do fato. Você deve se lembrar, na sala de aula eu deixei isso bem claro. Então, para mim, tranquilo essa questão. O único probleminha talvez seria se estivesse fazendo uma prova
na sala de aula era talvez se enrolar na hora das contas da idade. Agora em casa, com calculadora, com ajuda, né? Por falar nisso, gente, como é que você consegue errar uma questão tão assim na cara, né? Difícil, hein? Tem que prestar bem atenção. Se você errou na continha, eu vou dar um desconto. Que matemática não é nosso forte. Mas essa aqui estava muito fácil, né? E eu falei que ia cair. Seguindo. No caso anterior, José, o Zé pequeno, o de menor, foi no embalo? Foi no embalo, quando canta da sereia? De menor só pode ser menor. Ou fez a continha para ver se ele era maior. Então, ele praticou uma contravenção penal. E se você colocou menor, olha aqui, olha as alternativas que tinham aqui, ó. Um crime, um ato infracional e um ilícito civil. Cara, se você marcou ilícito civil aí, pelo amor de Deus, hein? Prova de penal, por que você colocaria um ilícito civil aí? Aqui tá fácil, contravenção penal. Só a única pegadinha era saber se o sujeito, né, se eu vou decidir se ele praticou um ato infracional pelo apelido que ele tem ou pela data do nascimento dele. 9. Tramita na Câmara Municipal de Tulipa. Esse exemplo de sala de aula também. Um projeto de lei que visa tornar crime uma conduta de quem for flagrado conduzindo bicicletas sem autorização legal, a qual deverá ser emitida pelo Departamento Municipal de Trânsito, sendo o projeto justificado pelo alto índice de morte sofrida por ciclistas naquela localidade. Olha o canto da sereia, né? Alto índice? Então alto índice deve ser possível, né? Alternativa A. Seria possível a criação do tipo penal por meio de uma lei municipal? Será que o município pode legislar em matéria penal? Seria possível a criação de um tipo penal municipal, mas somente por meio de uma lei complementar. Será que o município pode legislar em matéria penal, mesmo por meio de lei complementar? Seria possível a criação do tipo penal, desde que exista uma autorização emitida por meio de uma lei complementar aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Será que o município precisa, para legislar em matéria penal, de autorização da Assembleia Estadual? Será? Não, nada disso. A alternativa correta é a D de dado. Não existe possibilidade de município legislar em matéria penal. Não pode. A Constituição Federal, no artigo 22, ela estabelece que compete privativamente à União legislar em matéria penal, prevendo até uma possibilidade, uma exceção de um Estado-membro legislar em matéria penal, desde que autorizado por lei complementar. Mas aí é Estado-membro, não é município. O município não tem essa previsão lá na Constituição Federal, no artigo 22. O inciso 1 informa que é competência privativa da União. O parágrafo único dá a possibilidade de um Estado-membro legislar em matéria penal. Inclusive, é essa a questão número 10. Pode, então, o governo do Estado de São Paulo legislar? Sim, desde que autorizado por lei complementar. Alternativa C. Seria possível a criação do tipo penal estadual, desde que exista uma autorização emitida por meio de uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Reparem que, como eu disse em sala de aula, não vai ser o Congresso que vai criar por meio da lei complementar essa norma estadual. Não, ele vai só emitir a autorização. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. Seria possível a criação do tipo penal por meio de lei estadual com aprovação da Assembleia Legislativa do Estado? Não, não pode. Seria possível a criação do tipo penal municipal, mas somente por meio de uma lei complementar votada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Repetiu a alternativa da questão anterior? Não tem a menor vinculação com a questão aqui? Não, não dá. D. Seria possível a criação do tipo penal estadual desde que uma autorização emitida pelo Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta corte? Será que o Supremo autorizar o município pode? Não, não tem vinculação nenhuma. Os poderes são independentes, né? Aqui o judiciário não pode determinar criação de lei por parte do poder legislativo. Então, o gabarito está aqui, alternativas corretas aí estão. Vamos conferir. Abre a sua prova aí no e-mail que você mandou, ou no interativo se você colocou, e já vê que nota você tirou. Bom? E aí, o que nós estamos fazendo? Estamos somando para quem entrega as atividades, mas meio ponto por atividade. Então, daria mais 1 ponto se você entregou as 2 atividades sobre os princípios. Então, o correto da sua nota, você vai checar no gabarito aí, vai ver a nota que vai estar lançada, né? Não sei se até a edição desse vídeo já devo ter lançado as notas. E aí lá você confere, tá? Se você entregou as atividades, a sua nota de prova mais 1 ponto, se entregou as 2 atividades. Ok?
eu posso errar, por favor, mande um e-mail ou mande um WhatsApp que eu corrijo, né, confiro com você e corrijo rapidinho. Tá? Pode mandar direto para mim que eu faço o mais rápido possível. Doutores, desculpe pela demora na edição desse vídeo, eu quis fazê-lo, mas houve algumas complicações, acabou acontecendo uma ou outra complicação aqui e eu não consegui fazer antes. Me perdoem a demora, mas aqui está. Grande abraço, doutores e doutoras. Continuo mandando videoaulas, ok? Continue lá, se inscreva no canal e se inscreva lá, ative lá o sininho para poder ser informado quando o professor jogar uma aula nova. E em breve também vou disponibilizar os slides da live que nós fizemos. Doutores e doutoras, um grande abraço.